Bom dia. Como dito, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em dezembro do ano que vem vai completar 70 anos de história e foi criado e é mantido pelo movimento sindical brasileiro para fazer pesquisa, fazer formação e prestar assessoria para as entidades sindicais. Hoje, o DIEESE tem também uma escola, que é a Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, um curso de graduação, de bacharelado em Ciências do Trabalho e uma pós-graduação em Economia e Trabalho, cujas matrículas estão abertas, então também quem tiver interesse pode procurar a direção do Cinesp ou entrar em contato direto com a Escola DIEESE, porque quem é filiado ao Cinesp tem desconto na escola, né, inclusive no curso de pós-graduação do DIEESE. No curso, a gente discute parte dos conteúdos que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu vou fazer uma análise de conjuntura, tendo como foco as transformações no mundo do trabalho e os desafios sindicais. E vou começar tratando de algumas... Eu acho que a gente podia colocar no formato de apresentação, para que o pessoal consegue visualizar melhor. Oi. Desculpa aí uma informaçãozinha. A gente vai ter 40 minutos, tá? Da palestra do editor. E depois a gente vai abrir 20 minutos, né? Para perguntas, tá bom? Então, enquanto ajusta aí, vamos esquecendo desse detalhe da professora. Isso. Detalhe importante, porque às vezes eu me empolgo e falo mais do que o tempo combinado. Então, eu vou te pedir também para me avisar quando tiver 20, 30 minutos, que aí eu já vou acelero, né? Mas, como eu estava dizendo, eu vou partir, então, para fazer essa análise de conjuntura, para vocês entenderem como é que eu estruturei a apresentação, das macro tendências globais, que eu usei como base, como fonte, um relatório da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que discutia o futuro do trabalho. Quais eram as macro tendências globais para o futuro do trabalho, né? Depois eu vou tratar um pouco dessa conjuntura mais internacional, para chegar na conjuntura nacional, nessas mudanças, né, nessas transições que estão em andamento e para as quais a gente precisa estar preparado, e o movimento sindical, o sindicato precisa estar preparado, e, por fim, tratar dos desafios, os velhos e os novos desafios para os sindicatos, né, no momento. Se passar para o próximo, essa aqui só volta lá que a gente colocou umas fotinhas para dar uma dimensão do que a gente vai falar, né? Então, tem ali, né, as manifestações golpistas do 8 de janeiro, né, as novas tecnologias na produção, a questão também das novas tecnologias, a inteligência artificial, as mudanças no mundo do trabalho, então, o home office, a questão ambiental e a organização sindical. Eu tenho tempo as fotos já na abertura da conta de como está a apresentação. Agora pode passar para o slide seguinte. E as macro tendências globais apontadas pela OIT. A OIT, gente, é um órgão tripartite, né, que está vinculado ao sistema ONU, né? E ali, quais são essas tendências? O primeiro é essa questão internacional, que eu vou detalhar mais adiante, mas é o mundo multipolar, né? O multilateralismo ruindo, né? E dando lugar a um mundo mais
bipolar. Né? E aí a gente tem as duas grandes potências, os Estados Unidos em declínio e a China em ascensão. Né? Isso é uma crise que se expressa também nos organismos multilaterais, tanto na ONU, todos os organismos de governança multilateral, né? A ONU, a OCDE, a própria OIT. Então, há uma crise dessa hegemonia que estava muito atrelada ao imperialismo dos Estados Unidos e do Ocidente europeu, né? Estados Unidos e União Europeia, e uma mudança na divisão internacional do trabalho, com uma ascensão da China, dos países asiáticos e de outros continentes também. Junto a isso, a questão das alterações climáticas, que agora não tem mais como questionar, né? Depois a gente vê seca no Pantanal, e vê esse excesso de chuva na região sul do país, não tem mais como questionar a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global e da ocorrência cada vez mais frequente dessas catástrofes, né, climáticas, né, decorrentes de eventos extremos. Né. Isso, gente, vai ter alteração no mundo do trabalho e a gente vê toda uma agenda internacional para a transição ecológica, né, na descarbonização da produção. Isso tem impacto na indústria automobilística, e começa a fazer os carros elétricos, carros híbridos, menor consumo de combustíveis fósseis e outras energias renováveis começam a crescer, né? Energia eólica, energia solar. Se a gente for aqui para Minas Gerais, para o Nordeste, a gente vê como isso está se expandindo e como isso impacta o trabalhador. Só antecipar um pouco aqui, os empregos gerados nesses empreendimentos de energia renovável, eles são muito piores do que os empregos pela energia fóssil. Então, essas contradições, algo que é bom para o meio ambiente, hoje a gente vê são empregos mais precários, com menor remuneração, e fica o desafio para o conjunto da classe trabalhadora, do movimento sindical, como organizar os trabalhadores desses setores para que eles tenham o mesmo salário do trabalhador da hidrelétrica ou da indústria de petróleo. Bom, a questão da revolução tecnológica, vocês acompanham bem, né? A gente estava falando até pouco tempo atrás, era da automação, da robotização, agora a gente já fala da inteligência artificial. Então não é mais a tecnologia que vai substituir a força humana, né? O robô que vai substituir o braço humano. Agora são tecnologias, né? Algoritmos que vão substituir a cabeça. Né? Então, uma série de ocupações, principalmente aquelas que são mais repetitivas, mais padronizadas, começam a ser substituídas pela tecnologia artificial, que é o computador, a máquina que tem capacidade de aprender com a própria experiência, com a tentativa e erro. Então, eu lembro, quando eu era jovem, criança ainda, teve aquela partida de xadrez do Kasparov com o Deep Blue. O Deep Blue era um grande computador que foi fazer um desafio com o maior enxadrista do mundo, né? Da União Soviética. E foi a primeira vez que o humano perdeu para a máquina. E o Kasparov fez uma denúncia, na época que o computador, entre um dia e o outro, estava sendo reprogramado. Porque ele identificava os padrões, ele jogava com aquilo, e ele falou, não, eles tem fraude, então devem ter desenvolvedores reprogramando o computador de um dia para o outro.
Nunca houve prova disso. Eu estou dando esse exemplo porque a inteligência artificial é como se fosse um computador que se reprograma sozinho. Então, ele consegue, a partir da experiência dele próprio, ir se aperfeiçoando. E isso tem um impacto disruptivo no mundo do trabalho. E desde o 5G, a questão do trabalho por meio de plataformas digitais, dos aplicativos, mas também em várias outras atividades, né? Se a gente olhar na própria educação, esse tipo de tecnologia é cada vez mais presente, né? Não sei se são gestores das escolas, já devem ter se deparado, né, com tanto os estudantes usando tecnologia, às vezes para fazer uma tarefa que era para eles próprios fazerem, né? Quanto a gestão municipal, estadual, impondo aos professores também mecanismos de controle que se utilizam das tecnologias. E agora, mais recentemente, todo mundo acompanhou no noticiário o Tarcísio, né, o governador do estado, anunciando que usaria o chat GPT para produzir conteúdo para a escola. Então, de que medida a introdução dessas tecnologias vai diminuindo a liberdade dos professores, né? Isso, acho que é um tema que precisa ser bem debatido e necessita de algum tipo de regulação do Estado, né? Tanto para evitar a extinção massiva de postos de trabalho, quanto para garantir o controle democrático desses instrumentos, né? Bom, a outra macro tendência é a intersetorialização da economia. O que é isso, né? Hoje a fronteira entre o que é serviço e o que é indústria e o que é comércio, muitas vezes ela é muito borrada, ela não existe mais de forma clara, né? Então você vê as indústrias, algumas aqui no município de São Paulo mesmo, tem menos empregados na fábrica do que no seu próprio escritório. Então tem mais trabalhadores desenvolvendo o software, por exemplo, do que montando o hardware, né, a máquina. Num celular, o que é produção industrial, o que é serviço de engenharia, de tecnologia. Nossa, isso vai... A outra é a questão da financiarização, que o Brasil, há décadas, né, vem apostando um processo de financiarização cada vez maior. Toda a economia passa a ser controlada pelo setor financeiro, pelos grandes bancos, pelos fundos de investimento, os fundos de pensão privado, e isso, inclusive, no setor de educação. Começou pelo ensino superior, né, as grandes transnacionais, os fundos, comprando redes de universidade, e agora estão entrando no ensino médio, né, com alteração, inclusive, no modo de trabalho dos professores, né, porque aí já vem com produção em alta escala, né, e aí quebrando, inclusive, os grupos mais tradicionais de ensino, né, que hoje ou vão para um nicho de alta renda ou tem muita dificuldade de competir nesse mercado. E ali, a outra macro tendência, que acho que essa dialoga, não que as outras não dialogassem, mas essa está no centro da discussão do sindicato, que é a transformação dos direitos sociais em mercadorias. Então, há um avanço do mercado, né, capitalista para os setores que até então eram tratados como direitos sociais, ou ainda devem ser tratados como direitos sociais, porque ainda, se a gente for seguir a nossa Constituição Federal de 88, consta lá, né, direito à saúde, à educação, segurança, previdência, isso é obrigação do Estado, mas
cada vez mais o setor privado vai tomando, transformando o que era um direito numa mercadoria, o que era para ser um direito universal, num bem, num serviço que só quem tem recurso, dinheiro, pode ter acesso. A gente viu isso, o subfinanciamento do SUS, a entrada dos convênios, dos planos de saúde privados, né? A gente viu isso com as sucessivas reformas da Previdência e a criação da Previdência complementar, a Previdência privada, né? Se lembrar, no governo passado, o Paulo Guedes tentou acabar com a Previdência pública para substituí-la por uma Previdência de capitalização privada. E esse é um dilema que continua hoje, principalmente entre os trabalhadores em geral, porque tem uma especificidade dos servidores públicos e dos servidores públicos de entes federativos que têm regime de previdência próprio, que tem instituto de previdência pública, né? E eu sei que esse é um desafio para todos os municípios, e aqui em São Paulo não é diferente. Outros direitos também, né, que tem sido a questão da segurança. A gente achar que essa proliferação, esse aumento das milícias privadas está relacionado com isso. Nem a razão de ser do Estado, né, enquanto Estado-nação quer garantir a segurança, ter o monopólio do uso legítimo da violência, como dizia Max Weber, né? O Estado é o monopólio do uso da violência. Nem isso o Estado tem garantido mais. Vários territórios são controlados hoje por forças armadas milicianas, né? Privadas, por exemplo, ou pelo próprio tráfico de drogas, né? Altamente armado também. Bom, por fim, outra macro tendência colocada era a questão das epidemias. E esse relatório da OMS sendo atualizado, mas já se falava da questão das epidemias em 2019, antes da Covid, né? Que elas ocorreriam e teriam um impacto no trabalho cada vez mais frequente e intenso. Bom, preciso dizer que a Covid mudou o mundo, né? A gente lá no GES tem uma análise que mostra que o século XXI, de fato, assim, começa depois da Covid, né? A gente pode ter como máximo. Cronologicamente, claro, começa antes, mas o que marca a mudança de século ou de era são as transformações cada vez mais aceleradas e que se intensificaram muito com a Covid. Então, coisas que eram inimagináveis. O home office, gente, era inimaginável, né? As aulas síncro, online, já existia a tecnologia, mas eles levariam décadas para conseguir implementar, como eles conseguiram em 2, 3 anos de pandemia, né? Então, hoje a gente vê essas mudanças, né? Mesmo a mudança da divisão internacional do trabalho, hoje se começa a globalização depois da pandemia, ela retrocedeu, porque os países começaram a entender que eles têm que ter soberania em relação aos produtos farmacêuticos, em relação aos alimentos. Não posso depender de importação de um único país, porque se ocorre uma epidemia como essa que ocorreu, os fluxos comerciais são interrompidos e você tem uma grave recessão. E o último ponto, esse também, gente, é importante a gente atentar, que são as mudanças demográficas. O que são as mudanças demográficas? É um processo de envelhecimento populacional, que no Brasil está sendo... Eu estava esse sábado numa atividade com o professor Márcio Koch, que hoje preside o IBGE, e ele estava falando como o que a Europa levou décadas para ter uma redução
né, do envelhecimento populacional, é decorrente do aumento da longevidade, de uma redução da natalidade, no Brasil, isso ocorreu em poucos anos. Então, hoje, nossa população já está tendendo a diminuir. Se houver um processo migratório grande, os casais têm menos de 2 filhos em média. Então, se tem menos de 2 filhos em média, não repõe os dois casais. Né? E isso leva o quê? Ao que antes era a pirâmide etária, o Brasil é um país jovem, né? E, portanto, um país do futuro. Hoje já é, se a gente olhar os dados demográficos, a pirâmide está virando um barril. Entender? Não tem mais, o que tem mais é a mobilidade e o número de pessoas com mais de 65 anos, o percentual é cada vez maior. Isso coloca um desafio para a questão previdenciária, mas para as políticas públicas em geral. E a gente já está vendo uma discussão que eu menciono aqui nos desafios, que é o seguinte: essa mudança demográfica está sendo usada como argumento para quem defende o fim do piso de investimento na educação. Não é isso? E eu não sei como é que está a discussão aqui no município, mas o governador do estado já tem deixado isso publicamente e o governo federal, por meio do seu secretário do Tesouro Nacional, também já em entrevistas lançou essa ideia. Que é o quê? Acabar com os pisos mínimos de educação e de saúde. Né? Isso tem relação com o novo arcabouço fiscal. Então, os gastos, né, as despesas, os investimentos em educação e saúde cresceriam numa velocidade maior do que os limites impostos pelo novo arcabouço fiscal. E o que eles alegam? Quem defende isso? Bom, temos menos crianças, menos jovens e temos mais idosos. Então precisa se investir mais em saúde e em educação. Vamos poder realocar os recursos. Só que eles falam isso, mas ninguém está... Realocar os recursos que são gastos com juros da dívida pública não entra. Realocar os recursos que são gastos tributários com benefícios, isenções e renúncias fiscais, ninguém quer. O governo até federal está mexendo nisso, nas renúncias, mas de forma com muita resistência do Congresso. Agora, querem tirar, botar a educação contra a saúde. Porque é isso que vai ficar disputa, né, pela alocação dos recursos, daqui a pouco está o setor da educação brigando com a saúde pelo mesmo financiamento. Então, eles não podem cair nessas armadilhas, né, porque elas estão colocadas. Bom, pode passar para o próximo, eu vou passar mais rapidamente aqui, porque eu já tratei de vários dos assuntos, né? Bom, aqui a gente tem destacado, nós estamos numa nova fase do capitalismo, moldada pela influência das plataformas digitais, das redes sociais, ou redes digitais, né? Porque o pessoal questiona que de social não tem nada, essas redes, são redes digitais, e inteligência artificial, que transformam os fundamentos das relações econômicas, políticas e sociais. Então, isso tem um impacto, gente, que não é só econômico, né? Ele é também político, social e cultural, eu diria. E a gente está vendo, a partir desses instrumentos, essas novas tecnologias têm pavimentado o crescimento da extrema-direita no mundo. Então, tem causado uma crise de representatividade que afeta todas as instituições democráticas ocidentais, né? Afeta judiciário, congresso, governos, entidades sindicais, né? Porque tudo que é representativo, né? Que garante, que fundamenta e alicerça a democracia e a defesa dos direitos sociais começa a ser atacado. Tudo que é coletivo começa a ser atacado também. Então, nós temos
há um hiper-individualismo, né? Individualismo exacerbado, e uma polarização na sociedade que é decorrente das redes sociais. Por quê? Nas redes sociais, o que engaja? Normalmente os extremos. Então, você vai lá, vai ter a gritaria para um extremo e para o outro. Né? E todas as instituições que têm como papel fazer uma mediação, um diálogo, uma negociação, que, portanto, pressupõe a construção de alguma medida de um acordo, que sempre é um meio termo, acabam sendo atacadas. Né? E aí você vê atacadas tanto pela extrema-direita e, às vezes, pela extrema-esquerda, ou uma coisa meio confusa, que não dá para definir muito bem, mas é sempre um tom que engaja mais. Que não é o tom da serenidade, o tom da negociação, é o tom mais radicalizado. E isso gera problema, não é no Brasil só. No Brasil a gente viveu, acho que o governo anterior, né? Mas a gente vê isso na Argentina, com o Milei, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, com o Trump, em vários países da Europa, né? Então há uma ascensão de uma extrema-direita com várias características fascistas no mundo e colocando em xeque as instituições democráticas. Como próximo, nem vou falar ali das guerras, mas nesse cenário também a gente vive hoje essa derrocada, né, da hegemonia do Ocidente, tem também se expressado no meio de guerras, Rússia, Ucrânia, ou também no Oriente Médio, o que não sei se dá para chamar de guerra, mas o massacre que está ocorrendo com o povo palestino. Né? Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês porque eu fiquei espantado com esse mapa. Isso aqui foi num debate, um seminário que teve no Instituto Lula faz uns 15 dias, que era para discutir relações Brasil-China. E aí foi um professor da Universidade Federal do ABC falar do projeto da Rota da Seda, né, que é um projeto como a China está expandindo a sua área de influência no mundo por meio de relações comerciais e de investimentos. Então, em vermelho são todos os países que fazem parte da Rota da Seda. Tira a Argentina daí. A gente olhar, Estados Unidos não, Europa não, México não, claro, Colômbia e Brasil também não. E oficialmente, né? Porque tem foco no Nordeste, já que se tudo que era a Rota da Seda. Agora o Sul também pode entrar. Né? Mas não aderiu ao eles falam dos acordos, né? Que o Brasil tem como tradição diplomática ser não alinhado a nenhum dos campos. Né? O pessoal brinca que a diplomacia brasileira ela não se alinha nem com os desalinhados. Então ela está, e tem também como princípio não aderir a pactos internacionais dos quais o país não seja um dos fundadores. Então, por isso, o Brasil ele ainda não aderiu, ele ainda mantém relações com os dois, as duas grandes potências, e tenta buscar o que é melhor para o interesse nacional. Né? Mas já temos a enxurrada de investimento chinês, inclusive no Nordeste, em energia, principalmente no setor de energia, e entrando pesado nas renováveis. E agora a gente vai ter a concessão do setor elétrico que foi privatizado, das próprias elétricas, e muito provavelmente os chineses entrarão como um dos que vão concorrer por isso. Né? Então é fato que já temos uma presença grande aqui. Mas formalmente ainda não tem. A gente viu agora eu não sei esse mapa aí, qual é a data dele. Foi de 15 dias atrás que a professora apresentou. Né? Mas a gente vê o Biden, recentemente,
instituiu ali uma tarifa para o aço chinês e para maquinário chinês 50%. Então, o livre comércio no mundo já não existe como existia antes. No Brasil ainda tem, ele botou agora uma tarifa contra o aço chinês também. Então, ele não está totalmente, ele não entrou direto no acordo, no termo, né? Vamos passar para o próximo. Bom, aí eu quero reforçar aqui, que eu já falei para vocês no primeiro slide, mas as 4 grandes transições que o movimento sindical precisa se preparar para enfrentar nos próximos anos. A da pirâmide etária, né? Ficou claro, as políticas vão afetar as políticas públicas. Nós ainda não conseguimos gerar os déficits de creche. Ainda falta creche para criança, né? E logo a gente vai precisar ter hospital dia para os idosos. Já precisamos ter, eles não temos. Né? Então, em vez da creche, vai ter o Estado, a Prefeitura, aqui no caso, vai ter que desenvolver políticas públicas, se equipar para dar conta de uma sociedade que está envelhecida, que as pessoas têm menos filhos, ou seja, a família consegue ter um suporte menor, e todo um contexto de precarização do trabalho, rebaixamento salarial, que as pessoas também não têm recursos. Você vai buscar um apoio privado, é só para a classe A, muitas vezes, né? Mesmo a classe média não tem dificuldade. A outra transição, gente, que eu vou falar para vocês, e aí vocês entendem talvez mais do que eu do assunto, é a transição escola-trabalho. A gente vive uma evasão grande no ensino médio, né? E muitas vezes o estudante tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Às vezes a menina tem um filho, para de estudar, para de trabalhar, vira o que chamam de nem-nem, e no GES a gente gosta de chamar de sem-sem, porque é sem oportunidade de estudar e sem oportunidade de trabalhar. Eles não ficam parecendo que é a vagabundagem do estudante, mas às vezes é uma mãe com um filho pequeno que não tem com quem, se ela for trabalhar, ela vai ganhar às vezes menos do que ela gasta para deixar alguém para cuidar do próprio filho. Então é uma situação complexa. E aqui tem uma questão que a gente vai ver mais adiante, mas no Brasil, em geral, os jovens aprendem a trabalhar trabalhando. Né? Tanto é que a gente vê os próprios cursos de qualificação, o jovem arruma uma ocupação que não tem relação com o curso para o qual ele foi preparado, né? Com a ocupação. O que ocorre? Essas ocupações que são a porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho tendem a desaparecer. Tendem a ser substituídas por tecnologia. Então nós vamos ter um desafio que é como esse jovem vai ingressar nesse novo mundo de trabalho. Eu estou falando de ocupações, por exemplo, caixa de supermercado. Em geral, é o primeiro emprego da pessoa. Né? Lá, antigamente, ela tinha que saber fazer conta, escrever, dar o troco, colocar no caixa do administrador, ou depois passou aqui o código de barra, automatizou, mas até cognitivamente o trabalhador passou a ser menos exigido. Agora, tem um caixa, né, vários supermercados, você vai, principalmente os menores, ou de açúcar, você tem um caixa que você mesmo passa aqui. E já tem lugar nos Estados Unidos que você não precisa nem passar, porque já está com as mercadorias, já tem um chipzinho, como se fosse sem parar de pedágio, que isso já debita da conta de celular. Então, essas ocupações de ingresso e várias outras, né, tendem a ser extintas. A questão da transição ecológica, que eu já falei, mas pode ser uma oportunidade, inclusive no Brasil, de gerar novos empregos, uma economia que chamamos sustentável, verde, né, com as energias renováveis. Isso pode gerar mais emprego, mas a gente sabe que uma parte dos empregos é extinto, até gerar outra, tem uma transição. Nem sempre isso ocorre de forma sincronizada.
Então, como o Estado vai fazer políticas para que essas pessoas sejam requalificadas, retreinadas, reinseridas, realocadas no mercado de trabalho? E a transição tecnológica. Eu falei para vocês, já não é mais só automação. Agora, e a inteligência artificial, ela tem como impacto, não é só nas ocupações mais repetitivas. A gente vê escritórios de advocacia comprando softwares que utilizam de inteligência artificial para fazer buscas, jornalistas, né? Também casos de corretores que corrigem prova, né? Acabam preparar a aula. Isso está entrando nessas ocupações que antes que são, né, de maior qualificação. São as ocupações de menor escolaridade, digamos assim. E aqui, gente, a questão do sindicato em relação a isso. Né? Então, é importante que a participação social que se dá por meio, muitas vezes, dos sindicatos é fundamental para a promoção de transições justas para as pessoas impactadas. Então, isso precisa ser negociado, precisa ser dialogado socialmente, negociado coletivamente. Né? As entidades representativas dos trabalhadores, dos servidores, precisam ser chamadas, ser ouvidas, né? Porque isso vai ter impacto direto no cotidiano, no número de postos de trabalho, então, se vai ter mais concurso, não vai, mas também no modo de trabalhar. Né? Oi. Tá. Vou passar para o próximo. Aí, são dados, eu vou deixar para vocês, eu não vou descrever o gráfico, porque é uma coisa chata, né, cansativa, mas que mostra o que eu falei, né, de como a pirâmide etária está se alterando. Né? São dados da PNAD contínua do IBGE. Pode passar para o próximo. A questão da inteligência artificial, né, como passa por várias novas tecnologias, principalmente com análise de dados, com Big Data. E aí você cria um algoritmo com uma capacidade de processar dados e dar respostas. Né, isso muito usado nas redes sociais, pelos aplicativos, pelas plataformas. O professor Márcio Costa comentou comigo no sábado. Assim, essa capacidade de processamento de dados que as Big Techs têm, ela é muito superior ao que o IBGE tem. Então, hoje, nós temos um departamento de geografia, de estatística público nacional, você tem empresas privadas transnacionais, que tem lá um FUSC, né, dono lá do Twitter, agora do X, um poder de informação que os próprios Estados nacionais não têm. E que, de vez em quando, ameaça e chacoalha as democracias pelo mundo. Né? Lembrando que ele falou da Bolívia, a gente precisa do lítio para a Tesla ter o carro elétrico. Bom, se a gente não conseguir comprar o lítio da Bolívia ao preço que a gente quer, a gente troca o governo da Bolívia. Aí você tem um empresário, né, falando isso, e o povo boliviano tem que conviver com essa instabilidade. Bom, pode passar para o próximo. Aqui, ó. Quem é que lembra? Quem é que é desse tempo aqui? Hã? Esse aí é o caixa registrador de antigamente. Né? Tem um manual. Manual ali, saía de. Só uma máquina de escrever, não era isso? E errou a conta, tem que fazer de novo, né? Agora, você vai ter o próprio cliente. Como é que fica o emprego desse jovem que estava ali? Aonde ele vai se ocupar? Né? Mais de um, mais de um. Porque você mesmo botar cota, você... Isso. Você vai, exatamente. Você vai no banco hoje,
Hoje você nem está no banco, né? Não, Você faz no celular. Você faz tudo o que você fazia. Eu precisei ir no banco. E é impressionante, você vai no banco, é praticamente só cabeça branca está no banco. Né? Eu já estou ficando, mas assim, eu fui porque furtaram meu celular, aí consegui resolver pelo aplicativo, sei lá no banco. Você vê que já é algo de futuro. As agências físicas estão fechando. Os bancários, uma categoria que os DIES assessora bastante, eles tinham mais de 1 milhão de trabalhadores no Brasil. A base sindical de bancários. Hoje, 340 mil. Entendeu? É isso que a gente está. Né? Os metalúrgicos, a mesma coisa. A Volkswagen tinha 42 mil trabalhadores, hoje tem 7 mil. Né? E produz muito mais automóveis do que naquela época. Eu acho que é isso. A tecnologia é crescente. Acho que a gente também é uma falsa imposição de tecnologia por isso. A tecnologia é ótima. Deveria ser para a gente ter mais conforto, trabalhador deveria mesmo mais. Então deveria ter redução da jornada, todo mundo tem emprego e viver muito melhor, ter mais tempo para viver de verdade e trabalhar mesmo. O problema não é a tecnologia, o problema é o capitalismo como a outra tecnologia. Então a verdadeira oposição é capitalismo versus a tecnologia verdadeira. Verdade. Já antecipou no último slide. Aí, mas vocês vão ver que eu concluo falando isso. Né? E agora, a tecnologia precisa também ser regulada. A gente já tem instrumentos democráticos que regular os proprietários da tecnologia. Né? Porque, ainda mais essas tecnologias disruptivas, a gente podem ter impactos para a humanidade que não se sabe quais são ainda. A gente já tem alguma. Não dá para deixar só o Musk controlar. Né? E aí passa para regular o capitalismo. Né? Bom, a questão climática, né, que eu já falei para vocês, e vai estar cada vez mais na pauta pública, né, e acho que esse evento do Rio Grande do Sul, a gente já tomou uma dimensão nacional, e os governos vão ter que se preparar para questões desse tipo, né, porque elas, também no Rio Grande do Sul, acho, né, a migração causada por eventos climáticos extremos vai ser uma realidade. Né? Então, nós precisamos lidar com isso e garantir também, né, que ninguém fique para trás desse processo. Já está fazendo um projeto de fomento do diálogo social dos trabalhadores de uma mina de carvão em Santa Catarina. Eles têm um emprego que paga muito acima da média da cidade. Eles querem manter o emprego deles no carvão. Como é que você trabalha isso? Ó, vai ter que mudar. Não dá mais para ter energia produzida a carvão, isso ajuda. Agora, o governo tem que ter uma política pública que garanta que esses trabalhadores se venciam, ou que se aposentem antecipadamente, ou que tenha, né, que ele não seja prejudicado. A questão ambiental não pode ser em detrimento da qualidade do trabalho das pessoas. Vamos passar para o próximo. Pode passar. Só que eu vou passar bem rapidamente, porque meu tempo já estourou. Pode passar. É um estudo que o Fórum Econômico Mundial fez sobre o futuro do trabalho também. Aquele, pode passar. Eles estão estimando que cerca de 23% dos empregos vão mudar até 2027. 27%. Quase um quarto dos empregos vão mudar até 27%. Passa. Pode passar. E aí, tem aqui traduzido em seguida, as 10, pode passar para o próximo, as 10 ocupações, empregos que mais crescem e os que mais declinam, né, caem. Especialista em inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Especialista em sustentabilidade, analista de inteligência de negócio, analista de sistema de segurança de informação, engenheiro, analista de dados. E aqui os que mais vão ser impactados. Caixa de banco e funcionários relacionados.
funcionários dos Correios, caixas e cobradores, escriturários de entrada de dados, secretários administrativos, assistentes de registro, vendedores. E, em grande medida, são os empregos juvenis, que os jovens ingressam no mercado de trabalho por eles. Pode passar? Bom, para concluir, eu vou entrar agora nos desafios sindicais. E eu tratei, ontem eu acho que tinha gente do Sinesp lá em Brasília ontem, né? Ontem teve foi uma marcha, um encontro, né, das centrais sindicais, servidores públicos, né, para atualizar a pauta da classe trabalhadora que foi aprovada no CONCLAT 2022 ou 2021. E aí eu destaquei alguns pontos que acho que servem como, eu coloquei velhos e novos, porque tem uns que são bem antigos, né? Mas que servem como desafios dos sindicatos. Primeiro, redução da taxa de juros, isso para a economia poder se desenvolver e crescer num ritmo maior. Reforma tributária para corrigir distorções, e aí atacar as isenções, as renúncias, as exonerações que não têm justificativa, que são resultado de lobby de setores empresariais que acabam se beneficiando, sendo privilegiados em pagar, em ter benefícios, e a sociedade toda tem que pagar mais imposto porque esses setores são beneficiados. A gente viu a discussão agora da tentativa de reoneração da folha de pagamento, como foi difícil fazer um acordo para reonerar de forma gradual, né? 5% em 2025, 10, 26, 15, 27, voltar aos 20% só em 2028. De um tributo que é o que financia a Seguridade Social e a Previdência. Bom, ampliação dos investimentos públicos, a política industrial, valorização da negociação coletiva e fortalecimento sindical, com ampliação da representação, da representatividade e segurança jurídica para o financiamento sindical, a questão da regulação do trabalho por aplicativo, passa para o próximo, e aqui, gente, o que está na pauta dos servidores, né? Primeira questão, regulação do direito à negociação coletiva, organização sindical e direito de greve no setor público. Tem um grupo de trabalho bipartite, né, do Ministério de Gestão e Inovação, com representação dos trabalhadores por meio das centrais sindicais, que está discutindo a regulamentação da Convenção 151 da OIT. O que é isso? Para garantir que todos os municípios, os servidores têm direito à negociação coletiva. Eu sei que aqui em São Paulo tem, né, porque tem a lei que foi instituída já em governos anteriores, vocês têm o Fórum Intersindical dos Servidores Públicos Municipais, mas tem muitos municípios que não tem. Né? E mesmo onde tem, nem sempre a negociação é para valer, né? Às vezes fica ali enrolando e tal. Então, criar um instrumento em que as prefeituras, o governo do Estado e o próprio governo federal sejam obrigados a responder, a justificar, a receber os sindicatos, né? E estabelecer essa relação democrática. Outro ponto, questão do cumprimento do piso do magistério. A gente tem, inclusive, os gestores, quem vai estar dentro do plano de carreira que considera o piso do magistério, vai ser pago com subsídio, com uma bomba complementar ou é um salário base. A discussão está colocada em muitos lugares. A implantação do piso da enfermagem, que foi aprovado na pandemia e até hoje não está implementado da forma que deveria. A questão dos regimes próprios de previdência social, que a gente vê, vira e mexe, alegando um desequilíbrio atuarial,
os entes impõem contribuição, aumento de contribuição, inclusive para aposentados e pensionistas, né? A luta contra as privatizações e as terceirizações, isso a Sabesp é a bola da vez, mas a gente vê que muitos estados e municípios também aqui já começa a ter movimento de fazer concessão de escolas, né, vão construir, depois assumir a gestão da escola por meio de OS. Então temos que ver como é que isso vai impactar o trabalho, né, nas escolas. O que é uma escola gerida por um OS e uma escola gerida pela administração direta? O trabalhador empregado da OS vai ter os mesmos carreira, os mesmos benefícios, ou vão usar as OS para precarizar o trabalho de todos? Então, isso é um desafio colocado. Reforma administrativa. Eu tive aqui no sindicato, inclusive, lá na Gazeta, falando da PEC 32. Vocês lembram? PEC 32 era proposta durante o governo Bolsonaro, com o apoio do Arthur Lira, para fazer uma reforma administrativa que, na prática, precarizava o vínculo do servidor público e privatizava a relação de trabalho também do setor público. Acabava com o ingresso via concurso, abrir espaço para indicação de apadrinhados, era uma excrescência. Ela está no Congresso Nacional ainda, porque ela já tramitou por todas as comissões, então agora ela está com o Arthur Lira que pode ou não se colocar para votar. E ele fica usando isso para chantagear o governo. Libera as emendas, eu vou votar isso aqui para votar. Ele faz que assim, o governo não tem interesse que aquela proposta da PEC 32 vá à votação, porque ele, inclusive, foi eleito criticando aquela proposta, porém, o governo está estudando uma proposta de reforma administrativa, não é aquela, mas que vai fazer mudanças também. A gente entender o que está sendo proposto, se faz sentido, se não faz, né? Para poder interferir também e influenciar. E aqui, acho que é o principal desafio, é a vinculação ou fusão dos mínimos constitucionais de educação e saúde. Isso, a gente sabe que o Ministério da Fazenda está fazendo estudos. O Haddad ontem foi lá na Câmara dos Deputados, deu uma entrevista, fez uma audiência de mais de 4 horas e não respondeu diretamente essa pergunta. Até fiquei curioso para ver o que ele ia falar. Ele não falou de muita coisa, mas disso ele não enfrentou essa questão. Tem também a questão desse ano, é um ano de eleições municipais. Eu vi já na abertura que vão encaminhar as propostas para todos os candidatos. Então, como também aproveitar esse momento em que a sociedade, em que a população de São Paulo está mais aberta para ouvir, para falar sobre política, para colocar a pauta, as reivindicações dos gestores escolares. Como também garantir que os candidatos se comprometam com a defesa do serviço público, da valorização dos servidores. Isso é o momento oportuno. Se a gente não fizer isso, quem está interessado em privatizar tudo vai fazer. Pode passar para o próximo. Bom, aí eu termino, gente. Eu vim aqui não é para perguntar, aqui para responder. Então, aqui é como resistir. A gente veio num período longo de resistência. A PEC 32 só não foi aprovada porque houve resistência e mobilização. Mas a gente sofreu algumas derrotas, outras a gente conseguiu reverter. Mas como resistir? Reconstruir, mas não basta reconstruir, a gente precisa fazer mais. Então, como fazer mais? E de que forma podemos transformar todos esses desafios que eu coloquei
estão relacionados com a transição demográfica, com a transição tecnológica, com a transição ecológica, em oportunidades que permitam termos mais tempo livre para os cuidados conosco, com os outros, mais bem-estar social, sustentabilidade ambiental e melhor qualidade de vida. Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Melhor qualidade de vida. E qual o papel dos sindicatos para a construção do futuro que queremos? Nós entender a democracia, porque por meio da democracia a gente consegue garantir os direitos sociais e trabalhistas. Então, qual o papel do sindicato para melhorar a qualidade de vida dos servidores, dos trabalhadores em geral? Deixo aqui para a gente discutir juntos. E agradeço a atenção. Obrigado. Bom, eu queria agradecer então ao professor Vitor, pelo contexto todo, nas transições. Tem muitos elementos aí para estudo, né? E também para a gente pensar no nosso afiliado, né? Conselheiro aqui, né? O professor aqui, do sindicato, né? E eu achei interessante essa visão de. Você vê que ainda a gente não tem o trabalho do tempo, né? E a questão de termos pensar em eras, né? De início de uma nova era. Mas realmente, pensando na Covid, foi um momento em que se aceleraram, né? Uma série de questões aí, principalmente a questão tecnológica, né? E por outro lado também na questão das redes, a questão dos fake news, a gente convive diariamente também com fake news, inclusive isso no nosso trabalho também na escola, né? A gente tem que ficar trabalhando com essas questões, né? Mas pensando também em desafios como sindicato, né? E pensando aqui no trabalho do Cinesp, né? A gente, né, depois da pandemia, saciaram realmente uma série de questões, principalmente você coloca no final, né, dos direitos, né, dos trabalhadores. E o que a gente tem notado, né, os direitos, a questão da quantidade de pessoas, servidores da escola, né, e funcionários, né. Eu fiz um levantamento recentemente, a gente tem quase 50% na escola que eu dirijo, com a equipe, claro, tem quase 50% de terceirizados e servidores, né? Sendo que entre os servidores também a gente tem contratados, né? Enfim, são questões que, como você falou, está trazendo a pergunta, né? Mas eu queria também, depois de eu visto durante as questões que vão ser levantadas, e aí eu queria que as pessoas também se manifestassem quem gostaria de fazer as questões, né? Algumas questões até pelo tempo, né, que a gente já avançou. E para nós é bom em termos de formação, né? Mas ficam várias dúvidas, né? Então, essa última questão, né? Do sindicato, depois eu pudesse dar um pouquinho da sua visão também, sei que nas suas falas você já foi pontuando alguns elementos, né? Para a nossa reflexão. E eu queria também abordar uma questão que, assim, embora a gente tenha um avanço tecnológico, né, eu acho que cada um aqui deve ter já tentado flertar um pouquinho com a inteligência artificial, né? Outro dia eu queria escrever um texto sobre a universidade, eu coloquei lá uma questão, né? Ele dá, quer dizer, eu usei o chatbot, mas não você propaganda, né? Mas assim, ele dá uma coisa muito resumida. Só que embaixo ele aparece, se você quer a versão premium, R$100, né? Então, é algo que a gente tem que ver no dia a dia mesmo, né? A gente sabe que até no Supremo, acho que nos níveis aí da executivo, do judiciário, isso já é bastante usado, né? Mas eu acho que a gente tem que também enfrentar um pouco isso. Por outro lado, né, você falou de ir ao banco, né? Eu fui no banco segunda-feira, né? No bancão, né? E assim, tem que pegar a senha, né? Na caixa, né? Aí tem que pegar a senha. Só que tinha uma pessoa atendendo
E ela atendeu na minha frente, eu estava aqui, umas 3 pessoas que queriam tirar um extrato no caixa eletrônico. Então, por outro lado, a gente tem uma educação, um desafio também de essas pessoas participarem dessas inovações tecnológicas, né? Que a gente já convive, né? Então, é uma questão de trabalho. Tá? E, bom, eu tenho todas as considerações que eu queria fazer, mas eu queria também abrir aí as questões que o Luiz combinou, né? Então, deixa eu ver. Bom, então, pergunta. Para falar aqui Eu ou vou fazer uma. Se puder vir aqui, não tem nada. vai perguntar torcicólogo? Gente, entendo o debate, acho que naquele mapa argentino não deveria estar ali, deve estar rompendo esses contratos e tudo que seja. Mas a questão para mim é como a gente traduz agora isso tudo para o município de São Paulo. No Estado a gente também sabe o que está acontecendo. A inteligência artificial, o governador colocou até como preparação de aula a ser feita por ela. Assim, a gente sabe a diversidade que são as nossas salas de aula, né, nas nossas escolas. Mas aí é até para checar. Eu até vim nessa reunião hoje porque eu não sei, eu estava até falando com alguma diretora no WhatsApp, eu nem sei quem é. E a gente está preocupado porque teve reunião de outro sindicato e eles colocaram, claramente a gente tem uma proposta de terceirização da educação infantil. A rede hoje é muito maior, né? No 0 a 3, na conveniada acho que são 1.500, são 300 da rede direta e convênios sendo expandidos até 5 anos, que aí estão abarcando as EMEIs, e algumas EMEIs já sofrem a questão de esvaziamento. A política boa é porque vira integral, a política ruim é porque estão passando, na verdade, para o conveniamento. Há uma conversa também dos readaptados serem deslocados da Secretaria de Educação e serem colocados na Secretaria de Gestão. Nós vivemos aqui no Centro Liceu, né? É o primeiro convênio que eu sei da Prefeitura de escola de ensino fundamental conveniada. Né? EMEI tem essa questão já, eles não chamam de EMEI, chamam de ser conveniado, atendendo até 5 anos. Mas é EMEI também. Né? Então tem uma política específica para a educação. Isso que você fala da saúde, da educação, um pedindo a terceirização do outro, é um debate que eu faço há 20 anos. Né? Quando a gente pede convênio, quando a gente prioriza convênio médico particular, a gente está privatizando a saúde. E quando eles pedem isenção para ampliação da isenção do imposto de renda na educação, está privatizando a gente. Então, a gente já faz isso já estruturalmente há um bom tempo, mas intencionalmente. A reeleição do atual prefeito, agora não só assumindo de vice, mas virando com a Câmara que a gente tem, resolvendo no quadro, eu prefiro que a gente coma bolos, né? Comemore comendo bolos no próximo ano. Mas, se for o quadro na sequência, esse governo parece ter um projeto. O que eu não tenho visto é a gente fazer essa discussão sistematizada, organizada, entendendo todo, e não como a gente tem feito, né? Pegando aos pontos. Porque me parece, assim como você montou esse quadro, tem a impressão que o governo está apresentando o projeto. Aí eu estou aqui um pouco até perguntando para a direção, né? Como é que está isso? Porque claramente tem um projeto de organização da terceirização, a rede direta não é. Se a gente pega uma das candidatas, que é do Partido Novo, essa fala claramente da terceirização. Para ela começa na gestão. Né? O problema está na gestão das escolas, que somos incompetentes, etc. Eu vou encerrar. Eu estou na Igreja Gabriel Prestes há 7 anos. Semana passada eu consegui ter pela primeira vez um módulo de professores e funcionários completo até sexta-feira. Quando apareceu a primeira semana que tem, demitiram a VE, já não estava mais. Enfim, consegui ter 4 dias. Eu não sabia dessa parte. Sou eu? Já é eu? Bom dia. Primeiro, parabenizar pelas palestras, pela primeira vez que o senhor fala conosco. E a minha fala ela é muito voltada no seguinte sentido. O que nós, como réis mortais, trabalhadores da educação que somos, utilizamos de pautas que enfraquecem a educação pública.
Às vezes a gente utiliza de algumas pautas do tipo, a gente coloca nossos filhos na escola particular, a gente paga um convênio para a gente mesmo. Tá tudo bem, eu não sei, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo é que as nossas ações, que a gente tem que pensar muito, eu queria ver se o senhor pensa o que sobre isso, é tipo, o que nós como categoria temos feito que fortaleça a nossa luta para uma educação pública. E o que nós como instituições de organização dos trabalhadores, como sindicatos, temos feito que fortaleça a nossa luta. E aí eu só pauto numa coisa. Alguns pontos eu acho que a gente erra, né? Eu, geral, falando, né? Quando a gente deixa de apoiar determinados políticos em detrimento de outros, quando a gente faz uma pauta de um debate que coloca a educação pública como inferiorizada, a gente fica feliz quando terceiriza a limpeza e a cozinha, porque aí funciona, sabe? Eu acho que assim, a gente não adianta, no meu pensamento, não adianta a gente dizer que é contra. A gente tem que ter ações diárias de que somos contra. Obrigado, é só isso. Bom dia, Márcia Joaquim Gouveia. Primeiro, uma coisa muito importante quando a gente tem uma pauta formativa sindical. Eu acho que isso, antes de qualquer coisa, tem que ser louvado por esse conselho. Tá? E que a gente faça mais vezes uma pauta formativa sindical, porque qualifica a nossa luta. Então, o primeiro ponto, isso tem que ser registrado, quanto foi importante a presença do professor aqui. A discussão do professor traz extremamente atual e a gente vai ter que enfrentar ela no sentido em que a gente está perdendo uma questão conceitual, a gente está perdendo o debate. E o debate numa perspectiva de comunicação. E de uma perspectiva de comunicação e uma disputa de visão de mundo. Então, eu deixo como pergunta, eu não tenho resposta. Então, são perguntas, inclusive, para a gente refletir coletivamente, né? Quanto a gente, enquanto escola, que a gente valoriza o diálogo, debate. Porque a rede social hoje, os discursos de ódio, eles são monólogos. Então eu coloco lá alguém falando enlouquecidamente e a outra pessoa só o quê? Absorvendo aquilo. É isso que é a rede social. O celular, os grupos de WhatsApp, eles não nos aproximam, eles nos distanciam. O que nos aproxima é o diálogo, é o debate, é estar aqui numa sala, na quinta-feira, às 11 da manhã. Então, algumas perguntas, e eu não tenho a pretensão que o professor tenha a resposta para todas elas, mas que nós podemos pensar sobre isso. Como que a gente disputa essa visão de mundo? Como que a gente disputa esse lugar de discursos? Como a gente disputa uma outra possibilidade de mundo? Bom, obrigado, bom dia a todos. Pessoal, vamos fazer então mais duas questões, tá? Mais uma, mais três, depois... Olá, bom dia, vou ser rápido aqui, porque já só para dar uma Tá. Então, mais três questões, e aí a gente passa para o professor respondê-las e fazer o ensinamento. Tudo bem? Obrigado. Bom dia, sou a Valéria, professora, 10 anos do Estado, ingressei na prefeitura em 2013 e acessei a coordenação pedagógica em 2021, estou aqui pela primeira vez, então por isso essa apresentação rápida. Eu achei muito bacana, né, a fala do professor e acho importante, como a Márcia disse aqui, né, quando a gente é instigado a pensar, refletir sobre algo formativo que contribui, que está relacionado com o nosso dia a dia, né? E eu tenho, uma das provocações que o professor colocou aqui são os desafios sindicais, né? Eu concordo com todos, mas eu tenho pensado bastante sobre a importância da formação política da nossa categoria. Sim. Por quê? Porque a gente não se... quando eu falo a gente, eu estou falando no geral para não ficar individualizando, porque a gente está falando numa categoria. Como a gente não tem consciência do que está acontecendo, como a gente não se coloca enquanto trabalhador
e fica quase num limbo, né, do trabalho, e isso é fruto de um projeto político, não é responsabilidade individual minha, porque eu não vou lá, não me formo, e isso vem se intensificando. Eu fiquei impressionada nesse último mês e meio o quanto de estagiários que nós estamos acolhendo na escola que estão fazendo pedagogia à distância como primeira formação. Então, gente, isso é fruto de um projeto político e isso vai responder lá na frente, quer dizer, já está respondendo. Então, eu acho que o nosso papel e um dos nossos desafios enquanto sindicato, enquanto pessoas que estão aqui representando uma categoria, é refletir sobre isso e agir. Nós aqui, enquanto gestores, temos uma condição um pouco mais privilegiada de enfrentar isso. Eu fiquei também, para finalizar, impressionada ontem, quando na hora da GEIF, eu iniciei falando da aprovação da Escola Cívico-Militar pela Assembleia Legislativa. E boa parte dos professores não sabia sequer do que se tratava. Então, como que a gente pode falar sobre desafios e sobre entender que nós precisamos valorizar a política pública, nós precisamos defender a educação pública, se a gente não tem consciência do nosso papel político? Eu não estou falando nem partidário, porque eu acho que o que é importante é a gente se constituir como ser pensante e reflexivo se a gente quer ter uma sociedade que tenha como reflexo isso. Então, essa colaboração é uma pergunta para ti, para todos que estão aqui também, como que a gente pode, né, enfrentar esse desafio da formação política. Obrigada. Bom dia, Marcos Manuel, diretor da escola, e Victor Souza, Drete, na Palmar. Eles querem uma breve contribuição sobre esse tema do desafio da ação sindical, né? Acho que nesse sentido a Valéria trouxe o tema da formação, queria trazer dois outros. Acho que um é o da organização. A gente tem que se perguntar, enquanto sindicato, e, né, olhar para o DIEESE para ver se tem experiências positivas a compartilhar nesse sentido, como é que a gente avança nessa pauta da organização. Acho que esse é um dos nossos desafios. O dia a dia tem revelado isso. O evento do 1º de maio, acho que ele escancarou, deixou o rei nu, e ali por trás daquela situação do 1º de maio tem outras questões que a gente deveria debater, e a meu ver elas não são de concepção, porque as concepções elas estão alinhadas. Acho que uma discordância aqui, outra lá, nas pautas a gente tem muito acordo, está bastante avançado. Agora, quando vai para o tema da organização, como é que a gente faz? Aí eu acho que a gente está apostando nos mesmos métodos para uma conjuntura que já não permitiria mais, que precisaria de outras formas de organização, inclusive para dar resposta a um desafio, que eu acho que é o segundo, né? O primeiro tema que eu queria trazer o da organização, e o segundo é o diálogo com aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras que não estão sindicalizados. Enquanto a gente for sindicato que só dialoga com quem está sindicalizado, acho que a gente vai ficar ainda no espaço, no lugar da resistência. Talvez, né, a depender do governo, um pouco mais fácil, um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho, mas sempre resistindo. Porque a gente, e essa realidade já está colocada nas escolas também, tem um universo nas escolas que talvez hoje, em alguns lugares, está beirando 50% de pessoas que não são sindicalizadas, ou ainda que sejam, vão ficar ali por um tempo muito curto, elas são contratadas temporariamente, elas são terceirizadas. Então, se a gente, e aí, aqui, o nosso sindicato tem uma especificidade, inclusive, por ser dos gestores, mas a gente sabe que esse é um debate para ser feito no âmbito do
o Edu, porque quando você vai levar essa pauta, aí vai ter alguém que vai dizer assim, mas o papel do sindicato é defender quem está sindicalizado. O problema é que na escola isso significa 50%. Aí quando vem a greve, tem 50% que diz pra gente, o problema é de vocês. Eu vou vir aqui, vou trabalhar, não quero porque vocês disseram que não representam a gente, então tem que superar esse desafio de conseguir dialogar com a classe trabalhadora como um todo. E, a meu ver, as questões elas são dialéticas aí, porque isso envolve organização. Enquanto a gente for entidades sindicais que realizam reuniões com os seus representantes, realizam sindicatos e realizam congressos e no interstício entre esses eventos não realizam ações de base, não estão nos territórios, não articulam os locais de trabalho, não fortalecem as lideranças nos territórios, a gente vai continuar sendo isso. Faz uma reunião central bonita, potente, faz um congresso potente, tira um conjunto de lutas, aí a vida segue, no ano seguinte faz um outro congresso potente, tira um conjunto de lutas, mas não consegue fazer um balanço positivo de conquistas porque não teve organização suficiente para tocar as lutas no dia a dia. É isso, obrigado. Bom dia, Carlos, depois falar que é o Sérgio. Eu quero fazer uma provocação. Eu, particularmente, não consigo compreender como se faz essa discussão se nós não tivermos de forma clara perdendo valor. Se discutir de forma clara, como é que se produz valor? E, infelizmente, na matriz do senso comum, que ocupa a mente de muitos e muitos mesmo da sociedade, e a educação, ela se faz parte disso, então é comum também a educação, se acredita que o valor é produzido pelos empresários que são bonzinhos. Não se reconhece a condição de trabalhadores. Isso já foi trazido pela fala de muitos. Né? E aí, reportando a Lênin no livro O que Fazer, e aí vai a provocação, como é que a gente pode pensar numa organização trabalhadora, classista, se a gente se perde na crítica que ele faz lá aos sindicatos, na Rússia, quando estava no exílio, que se reduzia ao economicismo. Se comemora 2%, 3% como uma vitória, se repor aula como uma vitória, se repor dias de greve como uma vitória. Se nós não viermos a fundo a discutir como é que se produz valor, como é que se produz a vida nesse sistema, e se nós não nomearmos de forma clara que o grande mal que nós enfrentamos, como o meu colega colocou, tem nome, é capital, porque necessariamente ele precisa produzir exploração para ele poder se materializar, eu não vejo como superar. E vejo uma coisa pior, porque nós, que se dizemos de esquerda, muitas vezes temos o receio ou nos calamos quando usam o termo comunista como algo pejorativo, sem muitas vezes ter noção do que é. Então, eu não consigo entender quando a gente, enquanto categoria, seja lá qual for, não é só a nossa educação, e nesse retrocesso atroz, monstruoso que teve dos anos da luta do movimento sindical que veio de maneira forte construindo a luta pela democracia, para hoje. E só fazendo um adendo, né? Infelizmente também, e isso foi fala, inclusive, de lacração no Congresso, de forma autoritária, quando se fala em democracia, se entende democracia só no modelo liberal ocidental e se pegando como exemplo máximo os Estados Unidos, que a democracia é. Basta ver a quantidade de pessoas que não têm acesso a nada, que não têm direito ao voto, que tem um monte de coisa. E se forma essa democracia, então para além da democracia liberal ocidental. E essa democracia, ela não defende como no princípio virou bandeira as liberdades individuais, ela defende o individualismo. Como diz o professor Vitor Paro, o direito do lobo comer o cordeiro. Obrigado. Diante dessas questões que são relações, também gostaria de ouvir as suas colocações, né? E a gente está público por Vitor as considerações finais, tá bom? Tá bem. Primeiro, agradecer as perguntas, as colocações, as manifestações, mas foram muito ricas, oportunas e desafiadoras. Eu tentar responder, mas longe de mim conseguir dar uma resposta
para essa série de perguntas aqui, né? Vou refletir aqui junto com vocês. Primeiro, dizer que reforçar a origem, o valor é importante sempre, né? É valorizar o trabalho. A gente precisa, por mais que o sistema capitalista tenha passado por diversas transformações, que a teoria tem atualizações, a gente não pode esquecer nunca que a origem do valor é o trabalho humano, né? Isso, hoje em dia, na academia, entre os economistas, há quem questione, né? Porque o capitalismo estaria num estágio tal que o valor se reproduz financeiramente por si só, mas eu ainda sou daqueles que acreditam que sem o trabalho humano o sistema não se reproduz. Não. E a gente viu isso na pandemia, quando tudo parou, qualquer coisa que aconteceu com a economia, né? A gente não podia trabalhar, teve a crise. Bom, a outra provocação em relação à democracia, eu acho que o contexto, né, mundial e brasileiro, em que a gente tem uma força política que, de extrema direita, e acho que com várias características do fascismo, nos faz ter que construir uma frente que tenha a defesa da democracia, mesmo que seja democracia liberal, insuficiente, como um marco, né? Então, eu acho que cabe, nesse momento histórico, tem que defender, sim, as instituições democráticas. Claro que isso não é um limite, que a gente não vai querer radicalizar essa democracia, ampliar a participação social, construir, como diz a professora Mariana Chauri, uma democracia social, né? Porque a democracia não pode ser só uma abstração, né? Algo está na lei, então tem que ser uma democracia concreta, material. E o que faz a democracia se materializar são os direitos sociais. Então, sem direitos sociais, você vai ter uma democracia fraca, né? Por isso a importância, inclusive, dos sindicatos, porque são os instrumentos, as ferramentas para a defesa dos direitos sociais e, consequentemente, para o fortalecimento da democracia. O Mandela falava, né, a democracia com fome, sem saúde, sem educação, é uma concha vazia. Então, precisa ter dar conteúdo, concretude, materialidade. E isso são os direitos sociais. Então, a gente precisa ir no sentido de construir uma democracia social, com participação social, né, com sindicatos fortes. Agora, isso é um processo, né? E a gente tem esse desafio, ele não ocorre a quente, né? Não é no dia a dia. São as decisões tomadas hoje que vão produzir as mudanças no futuro. Bom, outras questões foram colocadas aqui, de caráter mais organizativo, né? A questão do 1º de maio, que disseram nas redes sociais, flopou, né, como dizem os jovens, realmente foi ruim, né? E acho que foi sobretudo um problema de organização. Claro que tem mudança no mundo do trabalho, todo o processo de precarização, outros vínculos de trabalho, não assalariamento formal, como a gente é um núcleo duro, né, da organização sindical, mas houve problemas de organização das centrais sindicais, da definição do local, da convocação, do financiamento,
dessa indefinição, se ia ser um ato do governo, isso tudo prejudicou, né? E não contou também com a adesão dos outros movimentos sindicais para além dos outros movimentos sociais para além do movimento sindical, né? Então, ficou uma coisa muito restrita. Né? Agora, a margem de ontem, pelo que eu vi nos vídeos, foi mais representativo, né? Tinha mais gente, deu uma animada para compensar o problema do 1º de maio. Agora estamos fazendo balanço ainda, né? Eu mesmo no DIEESE, os colegas questionando, falei, não, quem ficou? Eu fui proteger de ofício, porque eu tinha que ir. Ninguém estava lá, né? Então, acho que tem que também a gente não teve a representatividade esperada. Mas se veio a gente que está mais envolvido, né? Que poderia ser. Estava lá, então, acho que foi mal convocado também. Né? Faltou uma pauta mais mobilizadora, que engajasse, então muito abstrato. Agora, é uma crise que o movimento sindical enfrenta, que não é só uma crise do movimento sindical, como eu disse na apresentação, é uma crise das instituições democráticas, das organizações coletivas, não é uma crise apenas brasileira, ela é mundial, né? Em vários lugares a gente encontra o mesmo problema, e não podemos esquecer a reforma trabalhista, quando atacou diretamente os sindicatos, e inclusive as formas de sustentação, de financiamento dos sindicatos, visava isso, né? Desarticular, tirar recursos, desorganizar e desmobilizar. Para quê? Para, a partir disso, conseguir passar a série de reformas de caráter liberal, ultraliberal. Então, a Previdência, contavam com isso, o movimento sindical fraco. A gente olha as pesquisas, a última pesquisa que o IBGE fez sobre sindicalização, a taxa média de sindicalização no Brasil caiu de 17% para menos de 10%. Vocês falarem em 50%, aqui na base, ainda está considerando que o setor público tem rotatividade, a pessoa ingressa no concurso, tende a se aposentar, tem taxas maiores mesmo. Né? Agora, nos demais setores, a gente tem essa questão, que acho que é importante. O sindicato, no caso, representa só quem é sindicalizado ou toda a categoria. E, para além disso, nas outras categorias, o sindicato vai representar só quem da categoria assalariado formal. Como é que fica esse trabalho que cresce cada vez mais com outras formas, né? Não tem nenhum registro de carteira, não tem nenhum vínculo. É o conta própria, é o por aplicativo, é o MEI, é o PJ. Então, é o que está colocado aí para o movimento sindical como um todo, os sinérgicos como parte disso, está atento também como a gente consegue chegar no não sindicalizado. Como é que aumenta a taxa de sindicalização dos sinérgicos? Fazendo formação, dando presente no local de trabalho. Acho que é o caminho que vocês têm trilhando, né? Fazendo as ações judiciais, conciliando a defesa do interesse corporativo da categoria com a defesa dos direitos universais. Então, eu acho que no caso dos sindicatos de servidores públicos, a gente não pode perder de vista que temos que ter a população, nós chamamos usuários dos serviços, né? A comunidade escolar, como aliado de primeira hora. Porque aí sim, a força de pressão, de influência na gestão, na administração pública, na prefeitura, vai ficar muito maior. Então, construir essa rede, né? Ter
a comunidade escolar como aliados na defesa dos direitos dos servidores é fundamental. E para concluir, só comentar um pouquinho aqui a questão vocês falaram, né, fazer perguntas e sobre a inteligência artificial, e o impacto disso na educação, além do trabalho os trabalhadores da educação, os diretores, gestores, professores, tem uma questão pedagógica também que é importante a gente ficar atento. Porque a pedagogia tradicional, né, aquela que o pessoal chama de pedagogia bancária, né, ela ensina a responder. Não é isso? O aluno ele é ensinado a responder. Tem como o Brasil. Com as novas tecnologias, essa habilidade de responder não vai ser a mais valorizada. A gente tem que aprender a perguntar. Então, tem uma mudança. Você tem que aprender a fazer a pergunta certa para o ChatGPT, para a ferramenta que você utiliza. E não mais responder. Então, a gente tem que mobilizar isso, como fazer as perguntas corretas. Isso vale para a inteligência artificial, mas vale também para a gente pensar nos desafios sindicais. Como chegar nesses servidores que ainda não estão filiados ao Sinésio? Como conseguir que mesmo que estejam filiados, que no caso de uma ação coletiva, eles ingressem e fortaleçam no sindicato. Né? Então, como fazer aumentar ainda mais a representatividade do movimento sindical? Isso fica como pergunta também, para que a gente possa responder juntos a essa questão. Muito obrigado. Bom, Vitor, agradecemos, né, a participação de todos, né, e agora passamos para a segunda etapa, né?